Amém? Bom, dito tudo isso, falado todas essas coisas, eu queria compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, baseada naquilo que a lição, nós temos na nossa lição desse ano, na primeira lição, que tem como tema superficialidade não é lugar para quem quer viver coisas sobrenaturais. E eu queria ler com vocês o texto base, que está lá em Lucas, capítulo 5, versículos. Eu queria ler do versículo 1 até o versículo 11. Ou melhor dizendo, vamos ler até o versículo, do 11 a gente vai lendo conforme o tempo. Vamos ler até o versículo 4. Você pode ler comigo do versículo 1 ao versículo 4? 1, 2, 3. Aconteceu que e viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. O 3. E assentando-se ensinava. E o 4 bem forte. Quando acabou de falar, disse assim: 5. 1, 2, 3. Respondeu-lhe Simão: Mestre, vamos o 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Aleluia. Pai, nós que já louvamos o teu nome, já oramos pela nossa casa, oramos pelos enfermos e cremos na cura. Nós aqui, Senhor, já pedimos e clamamos e consagramos o mês de janeiro de 2025 na tua presença. Já, Senhor, ofertamos e entregamos a nossa família diante da tua presença. E agora pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê condições de compreender a tua palavra. Guia-nos, Senhor, nesse tempo, que possamos ouvir a tua palavra e ela produza o efeito necessário no nosso coração, na nossa vida, nesta noite, em o nome de Jesus, por louvor da tua glória. Amém. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Nós entramos em um ano, 2025, hoje é dia 3, glória a Deus. 2024 passou, começamos 2025, e nós entramos num ano que a intenção e a proposta e o direcionamento da liderança dessa igreja, e não só para essa igreja, mas para muitas igrejas no Brasil e que está no mundo, nós nos aprofundarmos no Senhor. O tema profundidade nós estamos anunciando e falando já há um tempo, e a ideia e a direção e o apontamento que o Senhor tem nos dado é nos aprofundar no Senhor, amém? E quando nós falamos de profundidade, de nos aprofundar, de ir mais fundo, existem algumas coisas que nós precisamos, antes de entrar no texto, a gente precisa olhar e balizar, o Senhor colocou no meu coração, como hoje, normalmente, quem abre a campanha, normalmente é o pastor Marcos, e até comunicando, ele não está aqui, ele está no interior, foi para ali, está ministrando, vai estar ministrando em algumas igrejas lá, e aqui nós conversando, e ele pediu para mim iniciar, para abrir a campanha, porque normalmente o primeiro dia é um dia de direcionamento, e um dia para nós balizarmos aquilo que nós vamos passar a ouvir nos próximos 11 dias. E tem alguns pontos que o Senhor colocou no meu coração para nós iniciarmos esse tempo. E aí eu queria pedir para você a sua atenção, porque a gente vai competir com a rua, de repente vai competir com a criança, vai competir com as coisas, mas preste atenção, porque eu vou ser rápido e transmitir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Quando nós falamos de profundidade no Senhor,
nós normalmente pensamos no quê? Não, eu vou me aprofundar na presença do Senhor, então eu vou começar a sentir umas coisas diferentes. Quando provavelmente alguns de nós, quando o pastor Marcos disse assim, ó, ano de 2025 é ano da profundidade, nós já pensamos, uau, vai ser, os cultos vão ser tudo culto avivado, não é? Primeira coisa que a gente pensa, agora sim eu vou falar em línguas, aquele que tem sonho de exercer e usar o dom de línguas, a ferramenta dom de línguas. Ah, não, esse ano que eu vou viver coisas sobrenaturais do Senhor. Esse ano aquele que não chorava vai passar a chorar. Eu terei mais de Deus. Só que tem um negócio, nós nos enganamos, irmãos. Que quando falamos de ter mais de Deus, que logo ter mais de Deus significa sentir um arrepio, ter cultos avivados ou ter experiências com Deus, também, mas quando nós falamos de profundidade, ela tem muito mais a ver com o tanto que Deus tem de nós, do que nós temos de Deus. Vou repetir, profundidade fala muito mais do tanto que Deus tem de nós, daquilo que nós entregamos a Ele, do que a ideia que nós criamos de que, eu tenho, quanto mais profundo, mais eu tenho dele. Consegue entender? Estão comigo? Pense comigo rapidamente no mar. Quem já foi no mar aí? Pode fazer. Já foi numa praia? Todo mundo já foi para a praia? Alguém nunca foi na praia? Aqui? Já viu? Nunca foi na praia? Nunca foi? Esse ano, 2025, a senhora vai para a praia, em nome de Jesus. Amém? Vamos levar a irmã Maria para a praia? Vamos agora. Agora não, né? Mas em nome de Jesus. Mas já viu nos filmes, a ideia, eu tenho certeza que a senhora sabe. Pense comigo no mar. Uma pessoa indo em direção ao mar. E conforme ela vai entrando, ela colocou os pés lá. Logo quando chega na margem, na beira do mar, as ondas vêm e cobrem os seus pés. E a pergunta que eu quero fazer a vocês: qual o nível de envolvimento, qual o nível de acesso que essa pessoa tem ao mar, entrando somente com os pés? Consegue entender a pergunta? Qual que é o nível de envolvimento? Baixo, concorda? Qual parte do corpo está envolvendo? As unhas, no máximo os dedos e os pés, certo? Vai imaginando comigo. E conforme ela vai entrando o mar adentro, quem envolve quem? A minha pergunta. Imagine, ela entrou e aí começa a entrar mais profundo e entrando, vai entrando naquelas, sabe aquelas praias que não tem aquele pipi, sabe como é o nome daquele negócio, Jesus? Vamos? Salva-vidas. A gente foi na praia esses dias, você pisava na areia, pipi. Então, enfim, não podia, estava difícil, mas enfim, vamos imaginar uma que não tem. Você começa a entrar, e a minha pergunta: quem está envolvendo quem? É a pessoa que está abraçando o mar ou o mar que está envolvendo a pessoa? Quem está dominando quem nessa história? Você já está começando a entender, né? Nós achamos que profundidade é o Senhor, eu sou uma jarra e o Senhor vai derramando ele em mim. Não! O Senhor Jesus, a presença, a graça de Deus é como um mar, um rio profundo que eu vou entrando e eu vou me envolvendo nele. Faz sentido? Me aprofundar no Senhor tem a ver quanto mais Ele tem de mim do que eu tenho dele. Guarde isso no seu coração. Vou repetir. Você pode repetir comigo? Profundidade tem a ver com o tanto que Deus tem de mim. Quanto mais fundo formos, mais envolvidos nele estaremos. Quanto mais fundo nós formos, mais envolvidos nele nós estaremos. E mergulhando em um mar, e aí pensando, continuando nessa analogia, imagine que você está indo mais fundo, chega a um ponto que você já não tem mais pé. E aí, como é o nome? Estou esquecendo o nome. A corrente, né? Que volta. A corrente dá um empurrãozinho e perdeu o pé. A partir desse momento, quem está no controle? Você ou o mar? O mar. Presta atenção numa coisa. Quando
quanto mais fundo nós formos, quanto mais profundo nós formos, menos controle nós temos e mais controle Ele tem sobre as nossas vidas. E para onde Ele desejar nos levar, nós iremos. Profundidade é quanto mais Ele tem de mim, não nós dele. Amém? Está conseguindo entender? E aí de repente você fala, uau, é agora que eu vou começar a sentir uns trem. Vou falar, agora sim, entendi. Agora eu vou mergulhar, então agora eu vou começar a falar uns labachúria, vou ver babá colorido, ver uns negócios diferentes. Talvez. Mas a principal coisa não está aí. O primordial, os principais sinais de alguém que se aprofunda no Senhor, não é babá colorido, não é ter culto avivado, não, isso é consequência. Mas tem algumas coisas que eu queria rapidamente falar com vocês para a gente entrar no texto. E eu já comecei a pregar, tá? Já estou no texto. A primeira coisa que nós observamos é nessa pessoa uma mudança de mentalidade. Uma pessoa que decide se aprofundar no Senhor, ela tem uma mudança de mente, uma metanoia, ou melhor dizendo, como nós temos falado, começa a ser produzido no coração dessa pessoa frutos de arrependimento. Ela passa a deixar a velha vida, ela passa a esquecer das coisas que fazia. Alguém que decide se aprofundar e começar a ir mais profundo na presença do Senhor, o primeiro sinal que essa pessoa tem é essa mudança de mentalidade. E a palavra do Senhor diz, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 e 18, diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, ou nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. Alguém que decide se aprofundar no Senhor, tem mudança de mentalidade. Você me ajuda a pregar, fala assim: quem se aprofunda no Senhor, produz frutos de arrependimento. Então, aí você fala assim: uau, check, estou tranquilo. Aqui nós estamos fazendo uma listinha. Imagine a sua, pega o seu papel aí, o caneta e fala: essa aqui, realmente, já me arrependi, a velha vida não faz mais sentido, os amigos que me levavam para uns lugares que eu não devia ir, eles não fazem parte da minha vida, ou eu os trouxe para Jesus, as coisas que eu fazia, não tenho mais prazer nelas, amém? Glória a Deus. Então você começou, deu alguns passos para aprofundar no Senhor, na maturidade cristã, ir mais fundo na glória de Deus. Mas talvez você que não tomou essa decisão, você que ainda está as coisas do mundo estão te influenciando, os amigos estão te levando para algum lugar, eu queria dizer para você, hoje é noite de arrependimento, o Senhor está te chamando para se aprofundar nele, amém? Amém? Segunda coisa, essa pessoa que decide se aprofundar no Senhor, ela vive como uma pessoa que encontrou um precioso tesouro. É alguém que descobriu um tesouro que estava escondido, e é a coisa mais preciosa que existe no mundo. A palavra do Senhor diz, lá em Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 46, você pode ler, coloca para a gente aí, vamos ler juntos esses 3 versículos, 1, 2, 3. O reino dos céus, o qual certo homem, e transbordando de alegria, 45, o reino do Senhor, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui. Aleluia. O segundo ponto aqui que nós podemos observar de alguém que está se aprofundando, o primeiro é produzindo frutos de arrependimento, a mudança de mentalidade, amém? O segundo, você vê, fazer o check aí, é viver como se encontrou algo precioso. Essa pessoa, ela tem sede por mais de Deus,
ela começa a mergulhar, quer mais conhecimento da palavra. Alguns começam a ter vida de oração profunda. Outros falam assim: eu preciso contar essa notícia para todo mundo. Meu Deus, a minha família, se ela souber, se eles soubessem quão preciosa é a presença do Senhor. Alguém que está se aprofundando na presença do Senhor vive como se tivesse encontrado algo muito precioso. E eu tenho certeza que eu e você já vivemos, estamos vivendo essa fase, amém? A presença do Senhor, o Senhor Jesus, aquilo que Ele fez por nós, o Evangelho da cruz, não há nada mais precioso. Ninguém pode roubar isso. Esta herança, as heranças do mundo, nós percebemos que de repente você tem um dinheiro guardado lá no banco, ou de repente debaixo do seu, ou dentro do colchão, debaixo do colchão. Mas deixa eu dizer para você, o dinheiro que você guardou há 20 anos atrás, ele não vale a mesma coisa que valia há 20 anos. De repente você está guardando lá um dinheirinho na poupança, não, irmãos, pelo amor de Deus, coloca em outros lugares melhores, tá? Tem lugares melhores. Tem lugar que rende mais, mas que seja na poupança, está guardando dinheiro lá, eu vou fazer a minha aposentadoria, ou de repente só o INSS. Aquele dinheiro, a gente está percebendo que conforme o tempo vai passando, ele está valendo cada vez menos. Amém ou não amém? No Natal agora, no ano novo, você vai no mercado, volta com quatro sacolas e morre 200 conto lá. Amém ou não amém? Ou mais, né? Fui no mercado para as comprinhas do ano novo, morreu 200 conto lá. Glória a Deus, aleluia. Então cada vez está valendo menos. Só que, olha, você percebe, os tesouros desta terra, eles são volúveis. Eles uma hora valem uma coisa, outras valem outras. Mas aquilo que nós plantamos no céu, o tesouro que recebemos do céu, esse não muda o valor, ele é precioso e sempre será. E nós encontramos esse precioso tesouro. Glória a Deus. E vivemos como se alguém que tem uma herança, que foi prometido uma herança nos altos céus. Glória a Deus. Aleluia. Então talvez você fale, uau, estou nesse ponto. Mas talvez você não está aí de novo. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de se aprofundar na presença do Senhor. Porque não existe coisa mais preciosa que o Senhor. Não existe lugar melhor do que a presença dEle. Não existe nada no mundo que se compare a amar e servir a este Deus. Mas tem uma terceira coisa. Essa pessoa, além de produzir frutos de arrependimento, além de viver como alguém que encontrou um precioso tesouro, tem um terceiro. Ela passa a gerar frutos. E aí a palavra de que frutos é essa? Está falando de ganhar almas. Não necessariamente, mas também. O fruto que eu estou falando aqui está lá em Gálatas 5:22, que diz: entretanto, o fruto do Espírito é, 1, 2, 3, amor, alegria, vamos junto, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há. Glória a Deus. Alguém que passa a gerar frutos. Você e eu, quando começamos a mergulhar no rio do Espírito, no rio do trono da glória de Deus, nas águas profundas, nós passamos a gerar frutos. Explico. Quando eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, antes a gente era uma pessoa completamente sem paciência. Mas aí o Espírito Santo começa a trabalhar no meio do seu coração, você passa a ser uma pessoa paciente. Você não amava ninguém. Só eu olhei para a Cris e lembrei, puxava a faca, brigava com todo mundo, o que o seu coração tinha era mágoa, ódio, rancor. Mas agora o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade. Isso começa a aflorar dentro de você, isso começa a frutificar, isso é fruto do Espírito, alguém que está se aprofundando na presença do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor está fazendo isso na minha e na sua vida, amém? E de novo, se o Senhor não está fazendo, Ele quer produzir frutos do Espírito em você. Ele quer produzir em mim e você esta verdade. Ele quer produzir em você. Você está meio impaciente, fala: Senhor, eu preciso de mais paciência. Senhor, me ajuda. Produz em mim o teu fruto. Faz-me cheio do teu Espírito. Porque alguém cheio do Espírito produz o fruto do Espírito. Faz sentido? Então, vamos recapitular. Alguém que está caminhando para a profundidade é uma pessoa que mudou de mentalidade, fruto de arrependimento. Ele encontrou um precioso tesouro e vive como alguém que tem uma herança. Terceiro, passa a gerar frutos. E o quarto, que é onde eu começo a pregar, mas não vou demorar aqui, voltando lá para o texto. Essa pessoa, ela não se conforma
com a situação que está vivendo. E aqui está o grande detalhe, meus irmãos. Muitos de nós, nos 3 primeiros passos, estamos top. A gente já não está mais, já o fruto de arrependimento, os pecados que nós praticamos, a velha vida, a velha natureza já não tem tanto mais presença nas nossas vidas. O que fumava não fuma mais, o que fofocava não fofoca mais, o que falava mal dos outros não fala mais, o que bebia não bebe mais. Aleluia. Aqui nós também já encontramos um precioso tesouro, e a gente até fala de Jesus para as pessoas, a gente até anuncia o evangelho por onde a gente passa. É uma maravilha. Aqui a gente produz muito fruto. Toda vez que eu tenho vontade de dando um testemunho para vocês. Dia 1º de janeiro, agora, estávamos nós na casa do meu pai, na comunhão lá, muito legal. Chegando em casa, nós descobrimos e encontramos uma bela surpresa. Minha casa está de ponta cabeça, porque a gente deixa os nossos dogs para metade da sala para fora numa barreira, e eles ficam para lá, está tudo certo. Um deles se desesperou com os fogos, porque tem medo, derrubou as coisas, chegou e a casa estava virada de ponta cabeça. Aí o pastor Marcos Gabriel, que todo mundo fala que é manso, graças a Deus a Laina chegou, subiu, fez os negócios. A hora que eu cheguei e vi minha casa de ponta cabeça, xixi para todo lado, porque eles marcaram o território, né? Marcando território para todo lado, subiu uma ira, que eu olhei para aqueles cachorros e falei, meu Senhor, me ajuda. Aí na rua, soltaram uma bomba, eu saí para a rua. Eu vou confessar para vocês, eu falei para a Laina isso. Eu vi aqueles meninos, sabe qual foi a minha vontade? A velha natureza? Pegar o meu carro e ir em cima desses caras. Mas é o Espírito Santo, porque eu sou alguém que produz o fruto espírito. Domínio próprio, Gabriel, entra. Aí fui para casa, aí o Espírito Santo começou a ministrar essa palavra no meu coração. Só que aí a gente vive assim, não, realmente eu não fiz nada, o cachorro está vivo, não matei ninguém, glória a Deus, sou um belo do crente. Só que a gente se conforma com isso. E o Senhor tem mais. Aqui está o ponto. Nós achamos que quando nós chegamos nessa fase de gerar frutos, de ser bondoso, eu sou tão bom, eu ajudo no farol, eu dou comida para os mendigos. Não é isso o Evangelho. Não é sobre isso o Evangelho. Não é isso que o Espírito Santo quer produzir nas nossas vidas. Não é simplesmente parar de fazer as coisas que fazia. Não é simplesmente gerar frutos, mas é ir mais fundo. E é muito comum, eu posso viver a minha vida acomodado. Eu posso viver a minha vida, uma vida inteira. Já morreu, gente, olha para mim. Já matou. Uma vida inteira acomodado. Como, Gabriel? Vindo à igreja. Experimentando coisas sobrenaturais em cultos avivados. No meu devocional, um dia bom, um dia mais ou menos. Gerando frutos. Mas viver uma vida idônea de ritos e dogmas da minha religião. E me tornando um verdadeiro religioso. Que se arrependeu, que encontrou um precioso tesouro, que gera fruto, mas não se aprofunda, mas está conformado. Está conformado com o que tem, está conformado com o tanto que conhece de Deus, está conformado com o nível que chegou no relacionamento com Deus. Está conseguindo entender? Estão entendendo? O texto que nós lemos, eu vou ser bem rápido aqui. Jesus, ele vai até esses homens, ou melhor dizendo, ele está num lugar na beira do Rio Jordão, pregando, ministrando, ensinando. Só que aí o texto diz, se você quiser colocar aí junto comigo, o texto diz que a multidão apertava ele, e as pessoas provavelmente não conseguiam ouvir. E aí ele vê que tem 2 barcos ali atracando, e nesses 2 barcos, ali estava homens, entre eles Simão e os seus irmãos e amigos, lavando as redes, enfim. Naquela noite, dando um contexto, e aí ele vê esse barco e pede, fala para eles se ele pode subir naquele barco e daqui a pouco a gente volta. Naquela noite, esses homens, donos desse barco, Simão e os seus irmãos e amigos, eles foram para a rotina deles. Pegaram, porque a pesca à noite era mais fácil, era melhor. Eles pegaram os seus barcos, entraram neles, foram para a mar adentro, lançaram as redes, mas quando puxaram, não pegaram nada, não voltou nada.
E assim foi a noite inteira. Joga a rede aqui, não vai. Joga a rede lá, não vai. Joga a rede cá, não acontece nada. E dando o horário, dando o tempo que era normal, provavelmente o dia começou a amanhecer, eles começam a voltar, e voltando, eles, como a rotina manda, começam a lavar as redes, e preparar, porque já que não pescamos nada, vamos para casa, não deu certo, não rolou, hoje não foi o dia. Só que aí um homem, que eles nunca viram, não conheciam, chega para eles e pede algo possível. Chega um homem que eles nunca viram e pede a eles algo possível. Que esse homem, Jesus, diz: posso entrar no seu barco? Vocês podem se afastar um pouco da margem? E eles falam: tudo bem. Eles se afastam, e aí o texto diz que Jesus começa a pregar. E às vezes, irmãos, Jesus, ele vai pedir coisas para nós, são coisas possíveis. São coisas que a nossa, olha para mim, religião já está acostumada. O dogma, o nosso rito já está fazendo. A gente sempre faz e faz sem problemas. Nós estamos nos cultos, nós fazemos a campanha dos 12 dias, nós viemos no Libertes, nós, quando a Rebeca pede, entra lá no link, compartilha, coloca no status, coloca um comentário, faz as coisas, fazemos. Aí o pastor fala, dá um like lá, coloca um comentário, manda para uma pessoa, a gente faz. Nós fazemos tudo que a religião manda. Nós oramos, nós temos um devocionalzinho, nós estamos aqui, às vezes tem uns que estão mais, outros menos. Tudo dentro da nossa religião. Está entendendo quando eu falo religião? Estão todo mundo compreendendo? Mesmo? Tudo dentro do nosso controle. E aí o texto diz que Jesus começa a ensinar. E ele começa a falar, começa a ensinar aquelas pessoas. E muito provavelmente esses homens, Simão, Pedro, Tiago, Pedro, na verdade Simão e Pedro é a mesma coisa, né? Simão, André, Tiago, enfim, que depois ele vira Pedro. Eles começam a ouvir Jesus ministrando e ensinando e ficam maravilhados. Como assim, Gabriel? Porque você vai perceber que mais à frente o texto a primeira interação que o texto narra, uma conversa entre eles, Pedro ou Simão chama Jesus de mestre. Primeira vez ele diz mestre. E o que isso me faz entender que o ensino de Jesus ali, aquilo que Jesus começou a ministrar, e eu tenho certeza que foi isso, eles ficaram maravilhados. E ali eles chamam ele de mestre. Mas é interessante que esse mestre é de alguém que conhece ele na superfície. Esse mestre que Pedro, do texto chamado Simão ainda, eles acabaram de conhecer esse mestre na superfície, ou seja, eles estavam atracando, Jesus chega para eles, fala, vocês podem dar uma afastada? Eles afastaram, provavelmente dava para pular do barco, a água devia estar alguma coisa aqui, ou de repente aqui, tinha controle, eles conheciam esse mestre por conta das suas palavras, que provavelmente feriu o coração deles, que entrou no coração deles e falou, meu Deus, quem é esse homem? Quem é esse homem? Está conseguindo entender? Está fazendo sentido aí? Mas eles ainda conheciam só o Jesus pelas suas palavras. E aí, irmãos, nós ouvimos as palavras do mestre. Nós vemos a um culto como esse, um tempo como esse, uma campanha, e as palavras do mestre ferem o nosso coração. Nós ouvimos uma palavra e ela mexe conosco. A gente fala, meu Deus, eu preciso mudar. Eu preciso de mudança, eu preciso de transformação, eu preciso de um toque, eu preciso ser tocado pelo Senhor. Enfim, nós sentamos num banco de igreja, ou nós vamos na internet, ou seja, onde você ouve a palavra do mestre, ela fere o seu coração. Mas às vezes ainda são só as palavras. Só que aí no texto, continuando, vem algo inesperado. O texto diz que Jesus, terminando de ensinar, Jesus, primeiro ele tinha pedido algo possível, certo? Que era dar uma afastadinha, não foi? Sai um pouco da terra, vamos andar um pouquinho, mas ainda é suficiente para estar sob o meu controle. Só que Jesus
pede algo a eles que tira-os da sua religião, que tira eles da superfície, que mexe tanto com eles, com a gente, mexe tanto com a gente que nós questionamos a ordem do mestre. Esse pedido mexe tanto com Pedro que ele fala: peraí, o Senhor, as suas palavras mexeram comigo, as suas palavras feriram meu coração, mas calma aí. Olha o que o texto diz. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te a largo e lançai-vos redes para pescar. Versículo, olha a resposta, você pode ler comigo, 1, 2, 3. Respondeu-lhe: uau, mas olha que interessante. O primeiro pedido, você percebe que o texto não diz que tem questionamento? Quando Jesus Jesus entra no barco e pede para eles afastar, o texto só diz que eles afastaram e tudo certo. Só que agora, num pedido mais sério, num pedido inesperado, aí a coisa muda. Aí mexe com ele. Agora Jesus faz um pedido difícil. A noite que tinha recém terminado, as redes ainda provavelmente estavam molhadas. As marcas de um passado recente ainda eram sentidas. Está conseguindo entender? Jesus às vezes chega para nós e pede algo, fala: mas Jesus, como assim? Isso que o Senhor está me pedindo me feriu. Isso que o Senhor está pedindo não é normal. Isso que o Senhor está me pedindo para fazer não é algo que a minha religião permite. Mas a ordem foi clara, irmãos. O texto diz: vá para onde as águas são mais profundas. Uau! Jesus está dizendo para eles: volte pelo caminho que vocês fizeram à noite. Só que tem uma coisa. No início, volte o caminho que você fez, o caminho que você estava. Volte para o começo. Faça o que você fez antes. Faça as primeiras obras, o primeiro amor. Volte para esse lugar. Mas existe duas diferenças aqui. Jesus diz para eles: não é só voltar pelo caminho que vocês fizeram. Agora, vai mais profundo. Agora, vai além. Está entendendo, irmão? Jesus estava dizendo para eles: vamos voltar para o mar. Mas Jesus não disse: vamos voltar para o lugar que vocês foram. Vamos para onde as águas são mais profundas. E esse pedido causa dúvida em Simão, assim como causa em nós. Muitos de nós falam: voltar para lá outra vez. Mas e a vergonha, Senhor? Mas e a frustração? Mas e a decepção que eu tive? Mas e as marcas que eu carrego? Mas e o preço que eu pago? Lembra? Jesus dá uma ordem muito clara. A ordem foi clara: vá mais fundo e lance as redes para pescar. Você pode dizer comigo e falar assim: eu vou em 2025 ir mais fundo e lançar a rede. Aleluia. A segunda coisa que tem de diferença nesse pedido de Jesus é que no primeiro, quando eles estavam à noite, eles foram para o mar, eles estavam pescando, tentando, mas aí Jesus chega e fala assim: a primeira coisa, vamos mais fundo. Só que a segunda diferença é que eles não estão mais sozinhos, Ele está conosco. Jesus está no barco. Jesus, aquele que deu a ordem, também vai conosco. Aquele que mandou ir mais fundo também está no barco. Você pode dar glórias a Deus. Quem deu a ordem foi Ele. Ele está conosco nas águas profundas. Mas, Senhor, aquele lugar é muito difícil, é muito fundo. O que o Senhor está me pedindo é muito difícil. Preste atenção, você não está sozinho. Ele está conosco. E para mim não prolongar mais, para fixar na sua mente, ao chegar neste lugar, algo extraordinário acontece. Ao obedecer a ordem de Jesus,
quebrando os paradigmas, quebrando a nossa superficialidade, destruindo as ideias da nossa religião, perdoando quem não devia ser perdoado e quem não merece, curando mágoas antigas do passado que a gente não quer tocar porque se mexe e dói, indo para lugares, mergulhando mais fundo na presença do Senhor, dizendo não para algumas coisas que estão nos oferecendo, dizendo não para coisas que às vezes parece boa, mas o Senhor e as pessoas que estão à sua volta estão dizendo, não vai por esse caminho, parece bom, mas não é, parece que é bom, mas não é isso, não olhe para esse caminho, olhe para este. O Senhor está colocando isso no meu coração aqui, o Senhor está pedindo, mas Senhor, é uma proposta muito boa, eu vou ganhar muito, mas vai te tirar da onde Ele quer, é você voltando para o controle. E Jesus está dizendo, vai mais fundo. Está entendendo? E aqui, quando eles obedecem a ordem, vão mais fundo, lançam as redes, 3 coisas extraordinárias acontecem, e eu já estou encerrando. A primeira coisa que acontece, o texto diz que quando acabou de falar, Jesus, continua aí o texto, os versículos da frente. Quando lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que começaram a romper. A primeira coisa que nós podemos observar nesse texto que acontece de extraordinário, a provisão de uma vida inteira foi alcançada. A noite passada, o passado foi um passado de frustração. Entenda, quando eu falo passado, a noite passada foi uma noite de frustração, de vergonha, de decepção, de escassez, sem nada para comer, sem nada para levar de volta para casa, não tenho nada, não tenho provisão, não tem o que fazer. Mas aí quando eles obedecem a ordem, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Eles não tinham pego nada, não tinham nada para levar para casa, só vergonha e tristeza. Mas a obediência em ir mais fundo resultou em algo nunca visto por eles. O seu sustento foi suprido, as suas necessidades foram sanadas. Ir mais fundo alcança todas as áreas da nossa vida, irmão. Ir mais fundo não é só babá colorido. Ir mais fundo é experimentar coisas que nós nunca vimos. Aqueles homens nunca tinham visto aquilo. Eles nunca tinham experimentado tal coisa. Tanto é que o texto vai continuar, já antecipando coisa aqui, eles começam a pedir ajuda. Tamanha quantidade de peixe, as redes deles, as coisas, as ferramentas que eles usavam não eram suficientes. Tamanha provisão, tamanha quantidade, tamanha presença, tamanha daquilo que Deus estava fazendo, daquilo. Você está entendendo? Quando nós vamos mais fundo, e aí o que acontece? Quando esses camaradas voltaram, provavelmente eles venderam esses peixes, e tinha dinheiro, tinha sustento para toda a vida, para muito tempo. Eles, daqui a pouco a gente chega lá, mas nós procuramos tanto sustento de Deus. Senhor, eu preciso de um emprego, eu preciso de supra as minhas necessidades, Senhor. Eu preciso de dinheiro, Senhor, me dá provisão, cuida da minha casa. Irmão, você quer dinheiro? Você quer viver em abastança sem faltar nada? O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vai mais fundo, vai para lugares mais fundos, volta, vai, segundo a ordem dele, vai mais fundo, e pela palavra dele, lança as redes. 2. Ir mais fundo trouxe provisão para todos os que o cercavam. O texto diz no versículo 7: então fizeram sinais aos seus companheiros nos outros barcos para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos, preste atenção, encheram ambos os barcos a ponto de começar a afundar. A obediência à ordem de Jesus de ir mais fundo, de se aprofundar nele, alcançou não somente eles, mas os que estavam à sua volta. Muitos de nós temos orado pela nossa família,
Nós temos apresentado a nossa casa na presença do Senhor. Nós temos orado e clamado e pedido, Senhor, muda a história, muda, Senhor, dá provisão, tira do cativeiro, tira das drogas, muda esse quadro. E aí o que o texto está dizendo para nós? Vai mais fundo. Se eu e você formos mais fundo, aquilo que nós receberemos não será suficiente para mim, será suficiente para aqueles que te cercam, será suficiente para a tua casa, para a tua família e aqueles que estão à sua volta. Aleluia. E aí quando eu falo isso, eu sei que você está pensando em dinheiro, mas eu não estou falando só de dinheiro. Sim, financeiramente, que o Senhor, Ele olha para nós, financeiramente, é Deus colocando a sua mão. Emocionalmente, é Deus entrando nas emoções do desequilíbrio, na falta de senso, naquela questão que somente Deus para transformar. Se eu e você formos mais fundo, essas pessoas serão alcançadas nas suas emoções. Ele também alcança o nosso espírito. Nós somos cheios do Espírito Santo e nós podemos curar os enfermos, expulsar os demônios, trazer vida àqueles que estavam mortos. Vai mais fundo. Vai mais fundo. E o versículo 8 diz assim, aqui, e eu agora estou de verdade terminando. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a peça que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebeu, que eram sócios de Simão. Imediatamente após essa questão, esse evento, esse milagre, essa coisa extraordinária que eles viram, Simão é tomado de um temor, mediante tudo que viu, e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. E aqui existe algo poderoso, irmãos. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 8, narra uma história. O texto diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, exaltado trono, e ambas as suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam. Versículo 3: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Versículo 4: ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, diz Isaías: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaça. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isso. Tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor proclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Isaías, assim como Simão, presenciou algo extraordinário. E imediatamente ao presenciar esse algo extraordinário, eles são tomados de uma atitude que só aqueles que estão em águas profundas podem fazer e entender. Eles reconhecem quem são. Diante de algo extraordinário, diante de uma bênção extraordinária, diante de algo que eles nunca tinham visto antes, tanto Isaías como Simão, eles tomam uma atitude que somente alguém que está profundo nas águas, que foi mais fundo, pode fazer. Eles reconheceram quem são. Só reconhece o seu pecado quem saiu do nível da superficialidade, irmão. Isaías, ele já era profeta naquela nação há muito tempo, ele profetizava para reis, há anos. Mas só no dia que ele viu o Senhor, ele reconheceu quem ele era.
Simão era pescador há muito tempo, mas nunca tinha visto, e quando ele encontrou Jesus, ele reconhece quem ele é. Reconhecer quem somos diante dele mudará tudo. Quando eu e você reconhecemos quem somos diante dele, tudo será diferente. Isaías: então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vejam, isso tocou os meus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Simão: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E a resposta: Jesus disse a Simão: não tenha medo. A resposta do Senhor, sempre quando um pecador se arrepende, quando um homem e uma mulher reconhece quem é dizer: não tenha medo. Fica com Isaías: pega a tenaz, pega o fogo no altar, toca no lábio, tira a culpa. Você era um homem de lábios impuros, eu estou purificando. Você vivia num lugar de impuro, eu estou purificando. Os seus pecados que você carregava, as mágoas que você carregava, as coisas do passado que você carregava e traziam problema, Ele está tirando, porque eu e você reconhecemos quem nós somos diante dEle. Em águas profundas, irmãos, há perdão, há transformação, há cura. No dia que Isaías reconhece quem ele era, ele recebeu, além de tudo, e aqui eu encerro, e fica de pé para parecer que está acabando, por favor. Aprendi essa, se acordar. No dia que Isaías reconheceu quem era, ele recebeu e ele percebeu e recebeu a sua missão. Muitos de nós estamos aqui vivendo na vida cristã e ainda não entendemos qual é a nossa missão. Muitos de nós perguntamos: ai, Senhor, para que o Senhor me chamou? Onde é que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer fazer de mim? O que o Senhor espera de mim? Nós temos muitas perguntas que a atitude de obedecer à ordem de Jesus, de ir mais fundo, trará resposta a todas elas. Porque o texto diz o seguinte: ele viu o Senhor no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor, ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E vi o Senhor, do Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. O anjo toca no lábio dele, tira a culpa, remove o pecado. Aí acontece algo extraordinário. Versículo 8, lê comigo, 1, 2, 3. Então, a quem... O dia que ele reconheceu quem ele era, ele encontrou a sua missão. Em águas profundas, assim como Isaías, Simão encontrou a sua missão. E é interessante porque em toda a história, Simão ele adquiriu algumas dúvidas. Primeiro, quando Jesus chega para ele e fala assim: ó, vai a águas mais profundas e lança a rede, ele duvidou da capacidade, das habilidades de pesca de Jesus. Mas aí a hora que acontece a coisa extraordinária, a pesca maravilhosa, aí ele não tem mais dúvida de Jesus, ele passa a ter dúvida de si mesmo. Ah, Senhor, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador, eu sou um homem de puros lábios. Mas esta dúvida que nasce no coração dele, ela é respondida com aquilo que Jesus disse para ele. Jesus diz o seguinte no versículo 10, ali na parte B. Você pode ler comigo depois de Jesus disse a Simão? 1, 2, 3. Uau! O dia que Pedro obedeceu a ordem de Jesus e foi para águas mais profundas, o seu pecado foi perdoado. Aquilo que ele fazia, aquela vida que ele vivia até aquele momento, foi completamente transformada, e ele entendeu e recebeu um propósito, uma missão, um direcionamento, um apontamento. E Jesus disse para ele: eu vou usar a habilidade que você tem de capturar peixes, para capturar homens, para pescar homens. O dia que nós nos aprofundarmos em águas profundas, Ele transforma aquilo que fazemos em um instrumento para o louvor da sua glória.
Saia da superficialidade. Saia do lugar que ainda tem o seu controle. Vá para os lugares mais fundos. Vá para águas profundas, porque é nesse lugar que nós teremos a nossa vida completamente transformada. Você recebe essa palavra? Eu queria te convidar a orar. E lembra que a primeira tem posicionamentos? O primeiro é reconhecer uma mudança de mentalidade, arrependimento. O segundo é eu entender que eu recebia um presente, um bem precioso. Terceiro, produzir frutos. E o quarto, não se conformar no lugar que você está. Não se conforme. E aí eu pergunto em que estágio você está. De repente você está no primeiro. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é noite de arrependimento. De repente você está no segundo, ainda não entendeu que encontrou um bem precioso. Então é nessa noite que o Senhor chama você, vem para perto. Eu quero te mostrar e te entregar uma herança, eu quero te entregar um presente. Talvez você ainda, as velhas companhias, a velha vida ainda está dominando você. O Espírito Santo quer te encher de uma forma tão profunda que aquilo que você faz hoje não vai fazer sentido. Você vai viver uma vida extraordinária. Ele vai te dar tanto poder, mas tanto poder que você vai parar de xingar os outros. Você vai começar a amar as pessoas. Olha que lindo aquele camarada. Você vai começar a ser uma pessoa paciente. O domínio próprio vai te dominar. Mas de repente você está nessa aqui, está conformado. Hoje é dia de ir mais fundo. Hoje é dia de ir para águas mais profundas. Você pode começar a falar com o Senhor. Eu não sei qual é a sua condição, eu sei a minha. Começa a colocar diante do Senhor. Fala,